Aleluia, glória a Deus e louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Amém. Antes de dar boa noite para os irmãos, eu abri a minha boca para glorificar o nome de Deus, pela vida da irmã Geiciane que está ali atrás. A irmã Geiciane me mandou uma mensagem: pastor, hoje não vou poder ir para o culto, porque eu tenho que arrumar minha loja. Que amanhã a Renata não vai estar aqui, eu tenho que arrumar minha loja. Eu disse: não, Geiciane, não faça isso. Coloque o culto de oração em prioridade. Nós precisamos orar, buscar a Deus. E ela, pela graça de Deus, misericórdia, atendeu esse pedido em obediência a Jesus e depois a mim. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz no nome de Jesus. Eu fico até nervoso, eu estou tremendo porque, olha aí, né, irmãos, isso é diante de Deus glorificado. Enquanto outros não estão dando a importância do culto de doutrina e oração, a minha oração depois daquela mensagem de domingo sobre avivamento espiritual, eu digo, quarta-feira a igreja vai estar lotada, mas Deus está trabalhando nos corações. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. O microfone está ruim, é? Ou é minha voz? Minha voz, é? É porque eu fiquei nervoso. Quando eu fico nervoso, acho que a voz... Vamos lá, irmãos. Para onde nós iremos? Capítulo de número 3. Hoje está calor, é pressão minha? Calor, né? Está muito calor. Vamos reler novamente. Graças a Deus, nós temos a oportunidade de sempre relermos os versículos para o tema que nós estamos tendo, que é a santificação, está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus. É o primeiro subtema para o tema central, evidências da verdadeira santificação, que corresponde ao versículo de número 12 ao 17. Leiamos novamente Filipenses, ou melhor dizendo, Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos pelas nossas vidas, nós te damos graças pelo perdão dos nossos pecados e agradecemos ao Senhor por mais essa rica oportunidade
mediante a tua graça e a tua misericórdia, de estarmos nessa casa de oração, para juntos, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, louvar o teu nome, o qual nós já fizemos, sermos edificados pela tua palavra, o qual nós pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, e termos comunhão com os outros. Aplique essa santa palavra nos nossos corações, para nós não pecarmos contra o Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão. Nós oramos por aqueles que não puderam estar entre nós, mas oramos também, Senhor, por aqueles que preferiram não vir à tua casa essa noite, buscando outras coisas. Nós oramos pelo teu Santo Espírito, que possa convencer da necessidade que temos de aproveitarmos as oportunidades que o Senhor nos dá, para estarmos, Senhor, aprendendo mais do Senhor e orando uns pelos outros. Então, o meu clamor é que o Senhor toque nos seus corações, para que haja avivamento, para que coloque o Senhor em primeiro lugar nas suas vidas. Assim eu adoro e glorifico o teu nome, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá para a nossa recapitulação. O que é que nós temos aí? Slide de número 642, para nós recapitularmos. Ok? Estou aparecendo aí? Beleza! Se eu enxergasse ali, seria melhor. Então, nós estamos num tema central, que nós começamos quarta-feira passada, que é evidências da verdadeira santificação, que corresponde ao versículo de número 17, ou melhor dizendo, 12 ao 17, onde dentro desse tema central nós temos 3 subtemas. O primeiro subtema é: a santificação está fundamentada nas bênçãos singulares já recebidas de Deus. Está do versículo de número 12 ao versículo 13. O segundo subtema: a santificação é um contínuo uso das vestimentas espirituais providenciadas por Deus. Está do versículo 12 ao 14. Terceiro, a santificação é possível mediante o uso dos poderosos recursos coordenados por Deus. Está do versículo 15 ao versículo 17. Quarta-feira passada nós iniciamos o primeiro subtema. A santificação está fundamentada nas bênçãos singulares, singulares quer dizer únicas, já recebida de Deus. E nós estamos considerando vestimentas que deve fazer parte da nossa vida, onde nós aprendemos no versículo de número 12, quando Paulo ele vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós aprendemos que nós devemos nos vestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade. Foi isso que nós aprendemos quarta-feira passada. Hoje nós vamos dar continuidade a mais 3 vestimentas que nós precisamos estar vestidos para que possamos assim manifestar, evidenciar essa vestimenta que está em nós, o qual Jesus Cristo já nos deu. Então, convido você para olhar para o versículo de número 12. Eu vou ler mais uma vez, que nós vamos para mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros. Paulo vai dizer no versículo de número 12, quando ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia,
de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, Paulo aqui, ele nos convida a nós nos revestir, né, da eleição que está em Cristo Jesus, o qual, por meio dessa eleição, por meio dessa vestimenta, nós nos tornamos santos. Todos nós que estamos aqui, nós já fomos santificados em Cristo. Santificação, a palavra grega para isso, é que Deus, ele nos tirou do lamaçal, do império das trevas. Nós estávamos sujos e a santificação trouxe para nós essa pureza em Cristo Jesus. Ou seja, agora nós vivemos exclusivamente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Paulo, ele nos ensina que nós precisamos nos revestir dessa eleição mediante essas vestimentas, o qual nós já temos e já meditamos, ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, e Paulo agora coloca para nós de mansidão. Paulo, ele nos ensina que nós precisamos nos revestir de mansidão. Então, mansidão, irmãos, não é uma fraqueza, mas mansidão é poder sobre controles. Nós conhecemos Moisés, que foi o homem mais manso dessa terra. Nós conhecemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, o homem perfeito, ele foi o manso e humilde de coração. Olha o que aqui nos diz esse versículo, nós já sabemos, mas nós precisamos ler, porque aqui nós vamos ter o exemplo, Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 29. Eu estou dizendo para os irmãos que Paulo, ele está nos convidando a nós revestirmos agora de mansidão. E eu disse para os irmãos que Moisés foi o homem mais manso dessa terra, mas também nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele mesmo vai dizer no capítulo de número 11 de Mateus, a partir do versículo 28, Jesus ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Versículo 29, Jesus ele diz: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso." Aqui está a vestimenta que Paulo está nos dizendo, que nós devemos continuar vestindo, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Ou seja, Moisés, Jesus, entre outros irmãos, eles são um exemplo para nós de mansidão. Então, a mansidão é uma disposição, está aí no Data Show, confira aí comigo. A mansidão é uma disposição de ceder os direitos. É a pessoa que está pronta a sofrer danos em vez de causar danos. O que ele está dizendo? Que é uma disposição de ceder os direitos. Como é que nós podemos ilustrar? Nós podemos ilustrar, irmãos, dessa forma, que quando eu tenho direito, quando nós temos direito em algumas situações, em algumas razões, eu, por ser manso, eu vou ceder os meus direitos, porque essa vestimenta chamada mansidão tem que estar sobre a minha vida. Então ele vai dizer: a pessoa que está pronta a sofrer danos em vez de causar danos. Já pensou se uma pessoa nos dirige a nós e nos dá um tapa na cara? Como é que nós vamos reagir diante dessa condição que ele está falando?
É diante dessa condição que ele está falando, é que nós devemos mostrar essa mansidão. Já pensou se alguém dá um tapa na nossa cara, irmão? O que Paulo vai dizer? Que nós devemos pagar o mal com o mal? A mansidão que eu tenho, quando alguém me dá um tapa na cara, eu tenho o direito de dar outro tapa na cara. O que eu vou fazer? Eu sou manso, porque Jesus, ele é manso. Jesus, ele foi à cruz do Calvário, ele teve todo o direito, se ele quisesse, descer daquela cruz, mas ele não fez, porque ele exerceu a sua mansidão por nós. Então isso é mansidão, uma disposição de ceder os direitos. Eu tenho direito, e se eu quiser eu posso fazer, mas por eu ser manso, eu não vou fazer. É a pessoa que está pronta a sofrer danos em vez de causar danos. Então Paulo está dizendo para nós, irmãos, vocês se revistam como eleitos de Deus, se revistam da mansidão. William, ele vai dizer nessa nota, afirma que a mansidão é uma disposição para abrir mão de um direito indubitável, de um direito seu. É a disposição, eu abro mão porque eu sou manso. A palavra grega plautis indica uma submissão obediente a Deus e à sua vontade. Por que eu vou ser manso? Porque a palavra do Senhor está dizendo que eu devo ter essa virtude, essa vestimenta e ser submissa à vontade de Deus. Então ele está dizendo que mansidão é isso, começa pela obediência a Deus e à sua vontade. Como uma fé não vacilante e uma paciência constante que se manifesta em atos gentis e em uma atitude benevolente para com as outras pessoas. Isso é mansidão. É a qualidade de manter os poderes da personalidade sujeito à vontade de Deus. Ele está dizendo que a nossa personalidade pecaminosa, mas quando nós somos mansos, nós temos esse poder de manter a sujeitar à vontade de Deus. Por isso que eu ilustrei uma ilustração bem pesada, né, irmãos? A pessoa, se alguém me dá um tapa na cara, mas para sujeitar à vontade de Deus, que eu não devo retribuir o mal com o mal, eu pratico a mansidão. Ele vai dizer, mediante o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é aquele que vai nos ajudar a nós não revidarmos, não queremos os nossos direitos, porque nós somos mansos. Uma pessoa mansa conserva o domínio próprio, porque é guiada por Deus. Irmãos, como é que nós dirigimos no trânsito, os irmãos que dirigem? Quando o carro fecha você, ou quando acontece algo no trânsito, como é que nós nos comportamos aplicando essa vestimenta nas nossas vidas? Nós somos mansos? Quando uma pessoa nos responde atravessado, como é que nós respondemos para essa pessoa? Qual é a forma? É de uma forma mansa? Então Paulo está dizendo que nós precisamos nos revestir. Continuando, olhe para o slide que está aí. Eu estava dizendo, uma pessoa mansa conserva o domínio próprio porque é guiada por Deus, tem o mesmo tempo, a energia e a suavidade da verdadeira gentileza. A Bíblia diz, quem é tardio em irar-se vale mais do que o valente. E quem domina a sua alma vale mais do que toma uma cidade. Vamos ver o que esse versículo diz? Onde que ele está? Ele está dizendo
A Bíblia vai nos dizer que irar-se vale mais do que o valente, e quem domina a sua alma vale mais do que tomar uma cidade. Provérbios. Achei. 16 e o versículo 32. Vamos todos ler esse versículo? Provérbios 16, 32. Vamos lá? Melhor. Para ensaio foi mais ou menos. Agora vamos dos Vera. Vamos lá? Melhor. Então ele está dizendo que melhor é o longânimo, melhor é o manso do que o herói da guerra. Ele está dizendo o que domina o seu espírito por meio da mansidão é melhor do que toma uma cidade. Ou seja, é melhor do que um prefeito, é melhor do que o governador. Warren Wiersbe, nessa mesma linha de pensamento, diz que a mansidão era uma palavra usada para descrever o vento que abrandava o calor, o remédio que curava ou um pronto domado. Então ele está dizendo que a mansidão era usada para o vento que abrasava o calor, abrandava o calor, o remédio que curava ou um pronto domado. Todos esses casos implicam em poder. Quando ele vai dizer assim, o vento pode transformar-se em tempestade. Quando eu sou manso, eu vou fazer essa transformação. Uma superdose de remédio pode ser mortal. Um cavalo pode se saltar e fugir, mas esse pode estar sob controle. A pessoa mansa não precisa perder as estribeiras, pois tem tudo sob controle. E o Senhor Jesus Cristo vai dizer em Mateus 5:5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, fazendo essa aplicação para as nossas vidas, em que grau nós estamos de mansidão? Em que grau nós estamos de mansidão? Se nós colocássemos uma escala de 0 a 10, você estava em que posição dentro dessa escala? Aí o Espírito Santo ele vai falar ao teu coração. Continuando, Paulo vai dizer, versículo de número 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e agora de longanimidade. A palavra grega macrotomia significa o espírito que jamais perde a paciência com o próximo. Essa palavra aqui, nesse contexto, ela é específica para falar sobre a paciência com pessoas, tá? Nós devemos ter paciência em todas as áreas, mas especificamente aqui, Paulo está dizendo que nós devemos nos revestir de paciência com pessoas. Longanimidade é paciência estendida ao máximo. É suportar as ofensas sem retaliar. O negócio está ficando difícil para nós, tá não? Agora o cara vai me dar um tapa na cara, não vou poder fazer nada. Agora eu vou ter que ter paciência, não retaliar o qual está dizendo. É sofrer os maus tratos sem amargurar a alma. Meu Deus, tem misericórdia. Crisóstomo, o mais eloquente pregador dentre os pais da igreja, definiu macrotomia
como o espírito que poderia vingar-se caso quisesse, mas por fim se recusa a fazê-lo. É aquela paciência que nós temos com as nossas esposas, é aquela paciência que tem com os esposos, com os filhos, é uma paciência estendida ao máximo. Porque tem muitos crentes que não têm paciência com outras pessoas. E Paulo está dizendo que nós precisamos nos revestir. William, ele declara que essa virtude cristã está em posição à virtude grega. A grande virtude grega era magolopsia, que Aristóteles definiu como a renúncia a tolerar qualquer insulto ou injúria. Para o grego, ser grande era vingar-se. Para o cristão, ser grande é renunciar à vingança. Então, o que ele está dizendo aqui? Que a palavra macrotomia, para nós, é não revidar. Mas para o grego, a pessoa se tornava grande quando ela vingava-se daquilo qual ela foi ofendida. Mas para nós que somos cristãos, nós devemos o quê? Ter a paciência. Paciência. Irmãos, como é que nós vamos ilustrar isso na prática para nós entendermos? Nós vamos pegar o contexto familiar, que isso aplica também com os irmãos, mas vamos pegar no contexto familiar, aquele filho, aquela esposa, aquele marido que faz algo para você, mas você não tem essa paciência que Paulo está dizendo que nós devemos ter essa paciência. E logo o que acontece? Logo tanto a esposa, filho, no contexto familiar, logo explode porque não tem essa paciência, não tem essa longanimidade, que é uma paciência estendida ao máximo. Onde é que está a nossa paciência, irmãos? Com a nossa família. Onde é que está a nossa paciência com nossos irmãos? Tantas vezes nós não temos essa paciência. Tantas vezes nós somos aqueles que tratamos da mesma forma, pagamos da mesma forma, mas não temos essa paciência, essa longanimidade que Paulo está nos dizendo. Então, para nós sermos grandes, nós devemos renunciar à vingança. Então, vocês estão entendendo aí que vai no contexto de quando Paulo está dizendo que nós devemos nos revestir ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Ou seja, Paulo está dizendo que nós devemos estar cercados dessas virtudes, que o objetivo final é não revidar naquilo que nós temos direito. Isso é longanimidade. Isso é paciência estendida ao máximo. E aí, irmãos, como é que nós estamos nessa questão paciência, longanimidade? Nós estamos bem nessa questão de paciência? Ou nós somos aqueles que somos impacientes em tudo? Eu vejo isso quando nós estamos dirigindo aí no trânsito. É uma impaciência, as pessoas não têm paciência. E nós que somos crentes devemos praticar essa paciência. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Paulo pula para o versículo de número 13, onde ele traz para nós: suportai-vos uns aos outros. Aí você vai pensar, mas pastor, eu tenho que ter misericórdia do irmão. Eu tenho que prestar bondade, eu tenho que prestar humildade, mansidão. Agora eu tenho que suportar esse irmão, pastor? Irmão, é isso que a Bíblia diz. Que nós devemos suportar
uns aos outros. Não significa aguentar estoicamente o outro, mas servir para ele de escora. Suportar quer dizer servir de escora, de suporte, levando com prazer a sua carga. Suportar não é simplesmente tolerar, há uma diferença, tá bom, irmãos? Suportar não é simplesmente tolerar, mas há para os fracos, ou fraco, para que ele se levante. Inclusive, nós já estudamos isso, eu não estou lembrado, mas nós já estudamos isso, no sentido de longanimidade, e agora de suportar, e eu me lembro que eu ilustrei a caixa, e vou ilustrar mais uma vez. Está vendo aquele bracinho ali? Está suportando aquela caixa. Se não tiver esse bracinho aí, não tem como suportar essa caixa. A ideia que Paulo está dizendo aqui, que nós devemos suportar nesse sentido aí, tá? Nós devemos ser aquele ombro amigo, nós devemos ser aquela mão amiga. Silas Falcão vai dizer na sua nota que em uma igreja espiritual, os cristãos mais fortes, ou melhor dizendo, mais fracos e débeis na fé, se tornam fortes. Os tristes são consolados e os que enfrentam problemas e lutas são fortalecidos. Por isso que eu coloquei aí, o que Paulo vai dizer em Romanos 15:1. Porque os irmãos estão com sono hoje, hein? Está calor, não dá nem para dar sono. Por quê? Vamos ler, irmãos, bem forte para despertar esse sono. Romanos 15:1, está aí na tela aí. O que Paulo está dizendo aí? Que nós que somos fortes, devemos suportar, dar o apoio da mão amiga às debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos, A ideia que Paulo está trazendo aqui, irmãos, para nós, nessa questão de suporte, tem algumas implicações, tá? Tem algumas implicações, e a primeira implicação que eu quero destacar aqui, não está no Data Show, é que nós precisamos, o qual nós estamos fazendo aqui, orar uns pelos outros. Isso é o suporte espiritual. Por isso que é muito importante os irmãos estarem no culto de oração, porque eu vou saber o seu pedido de oração e eu vou suportar você por meio da oração ou das orações, quando nós estivermos orando uns pelos outros. Então, o meu irmão está enfermo. Eu vou suportar ele, você esse suporte, por meios da oração. Segunda implicação para o suporte que nós devemos dar uns para com os outros é o aconselhamento bíblico. Domingo passado, que eu estava pregando aqui sobre avivamento espiritual, eu disse para os irmãos que nós precisamos aconselhar uns aos outros. Eu disse para os irmãos que quando alguém não vem para o culto, nós poderíamos passar um zap, poderíamos dar um telefonema, irmão, por que você não foi para o culto? E isso também é o motivo de nós suportarmos uns aos outros, porque Paulo vai dizendo, nós que somos fortes, que estamos em todos os cultos, devemos suportar as debilidades dos fracos, porque tem muitas pessoas que estão fracas espiritualmente, tem muitas pessoas que estão enfermas e precisam de suporte. Ou seja, nós precisamos aconselhar essa pessoa. E também isso é o motivo de suportar. Terceira aplicação, irmão, que eu quero destacar no sentido de orar, de aconselhar, é também no sentido de ir, de visitar esse irmão.
Quando eu vou na casa do meu irmão, eu estou dando o suporte espiritual para esse irmão. Porque Paulo está dizendo que nós devemos suportar as debilidades dos fracos para não agradar a nós mesmos. Irmãos, se nós fizéssemos isso, eu acredito que tinha mais irmãos que estavam fortes na fé, né? Eu acredito que tinha mais irmãos que estavam alegres em vir à casa do Senhor. Então isso é suporte. Então Paulo está dizendo que nós precisamos nos revestir, porque nós somos eleitos de Deus, e suportar uns aos outros. Você já mandou uma mensagem para o Benaia, para a irmã Janaína? Nunca mais vieram para o culto. Você já foi visitar esses irmãos? É uma forma de suportar. Esses irmãos estão fracos na fé, estão fora dos caminhos do Senhor. Então você já orou por esses irmãos? É uma forma também de suportar, porque nós precisamos suportar uns aos outros. Olha essa ilustração, irmãos, que eu procurei até escrever, para dar uma clareza melhor de suportar uns aos outros. Conta-se que uma menina chinesa estava levando às costas um pequeno de 2 anos de idade. Quando alguém compadecido, ao vê-la vergada com o peso da carga, estava levando aqui na costa, ela estava assim, perguntou-lhe: não acha que é pesado? Não acha que é pesado, menina? A resposta da criança foi admirável. Ela disse: não, Senhor, não pesa, porque é o quê? Meu irmão. Então, irmãos, quando nós suportamos uns aos outros, isso não vai tornar pesado para nós, porque é os nossos irmãos. E Paulo está dizendo que nós precisamos nos revestir como os eleitos de Deus, santos e amados que nós somos, para nós podermos suportar uns aos outros. Irmãos, aplicando esse texto, aplicando esse princípio para nossas vidas, nós somos uma igreja que suporta uns aos outros? Ou nós somos aquela igreja que julga uns aos outros, que não é para julgar? Nós devemos suportar por meio da oração, por meio do aconselhamento, por meio da visita. Será que nós somos assim, irmãos? Irmãos, deixa eu falar uma coisa bem séria para os irmãos e tirar esse entendimento errôneo, o entendimento diabólico que muitos têm, que só o pastor que tem que visitar. Irmãos, isso é antibíblico. Só não é o pastor que tem que visitar. Todos precisam visitar uns aos outros, todos. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de 1 Tessalonicenses que nós precisamos cuidar uns dos outros, aconselhar uns aos outros. Então isso é o dever de toda a igreja. Mas a igreja foi ensinada errada. Não, só é o pastor que tem que visitar. Irmãos, isso é antibíblico. Pela Bíblia, princípio bíblico, o pastor, ele é para estar empenhado em oração e consagração da palavra de Deus. Isso é o princípio bíblico. Mas hoje as pessoas dizem: só é o pastor que tem que visitar. Só é o pastor que tem que visitar. Um dia desses chegou um comigo perguntando: pastor, mas o senhor não foi visitar aquele irmão? E eu falei: aquele irmão já veio me visitar? E eu já disse para os irmãos, só uma pessoa apareceu aqui durante 2 anos para me visitar. Só uma pessoa de 40 membros que nós somos. Aí as pessoas querem cobrar. Só o pastor que tem. Você já veio me visitar, perguntar: pastor, se eu tenho que comer hoje? Pastor, como é que está o seu emocional? Porque para mim está tudo bem aqui, né, irmãos? Mas lá dentro do meu quarto, com a minha esposa, é que nós vamos ver o quanto nós sofremos, choramos pela igreja, e por isso pesa, irmãos, quando nós não suportamos uns aos outros. Então essa irmã disse: não, meu senhor, não é pesado não. Sabe por quê? É o meu irmão que eu estou carregando. Amém?
Fazer igual o pastor Arival. Dê um amém aí para me ajudar. Amém? Glória a Deus e aleluia. Vamos parar por aqui, tá? Então nós ficamos aí com esses 3 princípios espirituais. Nós estamos considerando para a nossa vestimenta que deve fazer parte da nossa vida. Mansidão, longanimidade e suportar uns aos outros. Que Deus nos abençoe e que possamos praticar a palavra de Deus.